Há poder em suas palavras, por Don Guzzet. Todos os direitos reservados à editora Vida. Ano de publicação, 4ª edição, setembro de 2010. Leitura realizada por Ana Paula Reale Cunha, ano de 2020. Esta é uma iniciativa da Comunidade Evangélica de Sumaré com fins exclusivamente educacionais. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. Capítulo 2. Seu sustento invisível. Mabel Marve, que assistiu a um dos cultos, contou-me um bom exemplo dos resultados que podiam surgir quando aceitamos a palavra de Deus ao pé da letra. Ela e o marido saíram-se vitoriosos de uma situação muito difícil, apenas ao recusar-se a dar lugar a pensamentos e palavras negativas e declarar em voz alta a sua fé concreta na provisão divina. Eu creio que Satanás estava mais ocupado do que nunca no dia em que essa história começou, porque era domingo, numa hora em que as pessoas saíam da igreja e se dirigiam para casa. Ele estava consciente de que precisaria trabalhar mais do que nunca nos outros dias para neutralizar o que o povo de Deus ouvira na igreja. Talvez ele estivesse observando a situação de Mabel com júbilo, mas planejou mal, pois Mabel conhecia o poder da palavra, emitida quando usada de acordo com os princípios de Deus. A seguir, o relato de Mabel sobre a situação. O sermão naquela manhã de janeiro foi sobre falar com palavras positivas quando surgem problemas, quando tudo dá errado. O pastor havia dito que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Portanto, Deus usará as piores circunstâncias em nosso benefício, por mais impossível que as coisas pareçam na ocasião. Eu estava prestes a experimentar uma lição objetiva do sermão matinal. A caminho de casa, tudo começou a dar errado. Nosso velho caminhão, único meio de transporte e fonte de renda, pois era usado para entregar leite, quebrou mais uma vez. A caixa de câmbio havia sido consertada há menos de um mês. Ficamos desesperados, pois havia racionamento por causa da guerra. Desta vez não tem conserto, disse meu marido Henry. Não sei o que faremos agora. Há tantas pessoas na minha frente na lista de prioridades que, segundo o revendedor, talvez demore 2 anos para eu conseguir um caminhão novo. Mas precisamos de um caminhão agora. Como iremos à igreja? Como compraremos ração para as vacas? Como entregaremos leite ou faremos compras? Estou saturado disso tudo. Para Deus nada é impossível, lembrei. Já estamos orando há muito tempo. Agora é hora de louvarmos ao Senhor pelo novo caminhão. Vamos pôr em prática o sermão de hoje. Henry me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Hesitou por um momento e então disse: e se pusermos o sermão em prática e não recebermos um caminhão novo? Como é que vamos saber se não experimentarmos? Respondi. Vou começar a louvar o Senhor pelo novo caminhão e não vou parar até conseguirmos um. O Senhor conhece a nossa necessidade. Ele há de supri-la. Deus prometeu que supriria todas as nossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Havia 2 colinas, no trecho de mais de 3 quilômetros, e o frio era cortante. Mas, durante todo o trajeto, louvamos ao Senhor pelo caminhão novo. E no dia seguinte, eu continuei a louvar ao Senhor. Estava de joelhos, ainda louvando ao Senhor, quando Henry telefonou para contar que tinha um caminhão Dodge novo, o Sr. Johnson, que o levara à cidade, depois que o nosso caminhão quebrou. Havia entrado numa concessionária Dodge para resolver alguns negócios. Havia chegado um caminhão na tarde anterior, mas quem o encomendou desistiu de comprá-lo, porque a distância entre os eixos era pequena demais para ele. O Sr. Johnson mencionou nossa necessidade ao revendedor, e Henry comprou um caminhão Dodge novo. Não há coincidência para Deus.
Ou talvez eu deva reformular a frase e citar Sam Feldman, um querido irmão judeu no Senhor, que costumava dizer: a coincidência é o trabalho artesanal de Deus. Aqueles que andam com Deus já viram coincidências demais depois de orar, muitas respostas acidentais às orações e com tamanha frequência que não acreditam mais em coincidências. Abel Marvin experimentou o poder que existe em usar as palavras como instrumento de fé para abrir a porta para as abundantes bênçãos de Deus. Ela aprendeu que Deus era seu sustento invisível. Como aprender a tornar Deus o seu sustento invisível? É simples, basta seguir as instruções. Se você quiser aprender como se constrói uma lareira, basta comprar um manual que ensine a fazê-lo. Se quiser aprender a fazer uma torta, basta consultar um livro de receitas. Se você quiser saber como Deus provê suas necessidades, basta consultar seu manual de instruções. Ele estava errado. A espaçonave Terra tem um manual de instruções e este manual é a Bíblia. No que tange a você e a mim, o manual do fabricante que nos ensina a operar a espaçonave Terra e seus habitantes e também nos diz como transmitir nossos pedidos de assistência técnica ao fabricante. Em primeiro lugar, o manual ensina que, se vamos pedir favores a Deus, precisamos estar em condições de estabelecer contato com Ele. Muitas pessoas acreditam que Deus não existe porque suas orações não são respondidas. Seria como afirmar que Don Gossett não existe porque ele não atende ao meu telefone. Mas, de acordo com o nosso manual, há uma razão para que Deus não se comunica com algumas pessoas. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Deus não está morto, apenas não está ouvindo. Como Deus pode nos ouvir? O manual também abrange esse aspecto. Em primeiro lugar, não deveríamos nos surpreender por Deus não nos ouvir, pois o manual revela que todos pecaram. Está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Portanto, se temos problemas para entrar em contato com Deus, precisamos pedir-lhe que nos perdoe, que apague os nossos pecados. Ele pode perdoar os nossos pecados, porque Jesus Cristo, o seu Filho, assumiu a nossa culpa. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Jesus assumiu a culpa do mundo inteiro, mas para nos beneficiarmos deste fato, a Bíblia ensina que precisamos tomar determinadas atitudes. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Está lá em Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrepender-se é decidir viver segundo a vontade de Deus, pedir-lhe perdão pelos pecados cometidos e, se ainda não o fizermos, pedir a Jesus Cristo para entrar em nosso coração e em nossa vida. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Se já demos este passo tão simples, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. O Espírito de Cristo vem habitar em nós. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Tornamos filhos e herdeiros de Deus. Está lá em João, capítulo 1, versículo 12, e em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Está lá em Isaías, capítulo 58, versículo 9. O homem mediano, caso pense em Deus, é provável que pense nele como pai. Mas será que Deus pensa nesse homem como seu filho? Só se ele já se colocou sobre o senhorio de Jesus Cristo.
ao se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Todo indivíduo que aceita Jesus é filho de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus ou que o conhecem há pouco tempo, surpreende-se ao saber que Deus inventou a burocracia. Contudo, a burocracia de Deus não gera confusão. No momento que você aceita Jesus, seu nome é oficialmente registrado no céu como filho adotivo de Deus, numa central de registro chamado Livro da Vida do Cordeiro. Então, segundo Deus, você passa a ter o direito legal de declarar-se filho e herdeiro de Deus e pode reivindicar com todos os direitos e privilégios desfrutado por Jesus Cristo, o único Filho de Deus por nascimento. Você é cordeiro com Jesus Cristo e pode partilhar de todos os seus privilégios. Por isso, há poder em suas palavras. Quando é adotado por Deus, você tem diante de si uma vida completamente nova, uma vida eterna, conduzida de acordo com regras totalmente diferentes das regras que você seguia até então. Antes, você fazia tudo de acordo com as leis da natureza. Agora, embora ainda possa viver de acordo com as leis naturais, você tem outro conjunto de leis à sua disposição. Como filho de Deus, você tem o direito de viver de acordo com as suas leis sobrenaturais. Ken Copeland, em um de seus livros, deu um exemplo muito bom de como as leis sobrenaturais de Deus podem, às vezes, infringir suas leis naturais. Ken é piloto e entende muito de aviões. Ele observou que os aviões parecem desobedecer à lei da gravidade. Contudo, na realidade, os aviões funcionam de acordo com a lei da força de sustentação, outra lei natural que simplesmente transcende os problemas apresentados pela lei da gravidade. Da mesma maneira, as leis sobrenaturais de Deus transcendem suas leis naturais, de uma forma conhecida apenas por Deus. Seus filhos só precisam falar e crer, e aquilo que falarem se realizará. Louvado seja Deus! Não precisamos saber como isso funciona. Você não precisa saber como a força de sustentação transcende a gravidade para viajar de avião. E nem precisa saber como as coisas que você diz e crê vão acontecer. Basta que aconteçam. Exatamente como os filhos naturais do mundo precisam aprender a andar sem serem derrubados pela lei da gravidade, os filhos sobrenaturais de Deus também precisam aprender como funcionam as leis sobrenaturais, sem que sejam derrubados pelas leis naturais. Aprender a andar no Espírito leva tempo, exatamente como leva tempo aprender a andar na carne, mas o esforço vale a pena. Agradar a Deus. Primeiro, pois sempre faça o que lhe agrada. Está lá em João, capítulo 8, versículo 29. Esta é a força motivadora da minha vida cristã, viver para agradar ao Pai, fazer sempre as coisas que lhe dão prazer. Segundo, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 22. Terceiro, alcançou testemunho de que agradar a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Este é o desejo do meu coração, minha ousada ambição, receber igual testemunho de que agrado a Deus com a minha vida, com o meu tempo, com os meus talentos, com o meu dinheiro, com tudo o que tenho. Quarto, sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Como só é possível agradar a Deus pela fé, viverei com ousadia, pela fé. Como? Vivendo pela fé no Filho de Deus. Está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8. A fé vem pelo ouvir,
e o ouvi pela palavra de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Quinto, ou procuro agradar a homens. Se tivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Como cristão verdadeiro, busco, acima de tudo, agradar ao meu Senhor. Não obedeçais aos vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 6. Sexto, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu irmão no que é bom para a edificação, pois também Cristo não agradou a si mesmo. Está lá em Romanos, capítulo 15, versículo do 1 ao 3. Agradar a Deus significa deixar de agradar a si mesmo, a fim de servir aos outros no lugar de Cristo. Sétimo, pois assim diz o Senhor, escolhem aquilo que me agrada. Está lá em Isaías, capítulo 56, versículo 4. Escolherei fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que servis. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e o 24.